3 sessões estavam previstas para esta semana, mas como a de hoje foi cancelada, só 2 poderão ser realizadas agora. As outras vão ficar para agosto, depois do recesso do Congresso. A reforma será pautada para o dia 6 de agosto. A expectativa é que a votação seja concluída até o dia 8. A votação em primeiro turno teve 74% de votos a favor. 2 partidos de oposição tiveram divergências internas. No PDT, dos 27 deputados, 8 votaram a favor da reforma, contrariando a orientação do partido, que vai se reunir na próxima quarta-feira para decidir o que fazer com os deputados que descumpriram a determinação. O Conselho de Ética do PSB, partido que também tinha fechado questão contra a reforma, se reuniu hoje. Dos 32 deputados, 11 votaram a favor. Foi aberto um processo contra eles. A punição pode ir de uma advertência até a expulsão. A decisão do diretório havia sido votar contra o texto principal substitutivo da PEC 6, da reforma da Previdência, e alguns votaram diferente dessa orientação. Isso dá pertinência para recebê-la e começar o processo, instruir o processo, para depois passar ao Diretório Nacional, que vai ter uma decisão finalística. Logo que terminar a votação em segundo turno na Câmara, o texto da reforma vai ser encaminhado para o Senado. A tramitação passa pela Comissão de Constituição e Justiça e depois por 2 votações no plenário. O relator na CCJ será o senador Tasso Gereissati, do PSDB. O senador defende a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência, inclusão que poderá ser feita por meio de uma outra proposta de emenda constitucional, uma segunda PEC, que pode tramitar junto com a que foi aprovada na Câmara. Assim, o texto da Câmara não sofreria alterações e, se aprovado no Senado, já poderia ser promulgado. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que a PEC paralela é uma boa estratégia. Parte dos estados volta, e quando ela voltar, ela volta em outro ambiente, num ambiente menos contaminado do que o ambiente atual, e também dando mais liberdade para que todos os governadores, com seus deputados, possam apoiar essa PEC paralela quando ela volte para a Câmara dos Deputados. Andréa Sadi já está aqui com a gente. Oi, Andréa, boa tarde. Tudo bom, Sandra Doni, boa tarde. Explica para a gente, mesmo a votação da reforma da Previdência em segundo turno, que tenha ficado para agosto, né, para o segundo semestre, ainda é prioridade do governo, né? Ainda é, Sandra Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Essa é a avaliação do Palácio do Planalto. O ministro Augusto Heleno, que é um dos mais próximos auxiliares do presidente Bolsonaro, diz que a reforma da Previdência é a prioridade da agenda econômica do segundo semestre e que, na avaliação do governo, seria melhor se o segundo turno tivesse sido votado ainda antes do recesso parlamentar. Lembrando que o recesso branco começa a partir do dia 18 de julho. Na avaliação do ministro Augusto Heleno, vai ser mais fácil a aprovação da Previdência no Senado. E também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que evitou discutir, tentar votar o segundo turno agora para evitar não conseguir os votos, essa vantagem que nem o governo estava esperando com os números pela aprovação em primeiro turno. Mas, além disso, Rodrigo Maia diz que a Câmara vai dar, sim, prioridade à reforma tributária, porque nesta semana tem uma conversa marcada entre o relator da reforma tributária na comissão especial, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, junto com economistas para já dar velocidade a este texto a tempo da discussão começar no começo de agosto na Câmara, junto com a votação do segundo turno, e depois ainda tem a Previdência que segue para o Senado após a aprovação. Quando retoma em agosto? É logo no início? É logo no início, e a previsão na Câmara do segundo turno da Previdência está marcada para o dia 6 de agosto, ou seja, a primeira semana assim que voltar do recesso, das férias. Ok, então, André, obrigada. Valeu, Sadi. A seguir, a taxa para visitantes